Olá, boa tarde. Estamos de volta a partir do Espaço Brasil, no estúdio da CNI em Brasília, Brasil, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Este espaço é uma parceria entre o Governo Federal, a Apex, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Teremos agora o painel Programas de Restauração Florestal e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Encontram-se em nosso estúdio o presidente do Instituto Espinhaço, o senhor Luiz Oliveira, também o produtor rural beneficiado pelo Semeando Florestas, Colhendo Águas, Benedito José Ferreira, e a professora da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, Campi Itabira, Ana Carolina Freitas. Neste momento, passo a palavra ao presidente do Instituto Espinhaço, o senhor Luiz Oliveira. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer à CNI, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Governo Federal pela oportunidade de podermos, como uma instituição do terceiro setor, mostrar ao Brasil e ao mundo o que uma organização da sociedade civil pode e está fazendo pelas pessoas e pelas águas no nosso Brasil. Eu gostaria, inicialmente, de começar a nossa apresentação mostrando um pouco do que é que está sendo feito. Hoje o Instituto Espinhaço desenvolve programas e ações em 11 estados no território brasileiro, com um foco muito especial na lógica e harmonização entre pessoas e natureza. O Instituto Espinhaço é uma organização da sociedade civil, sem finalidade lucrativa. Nós não somos uma organização estritamente ambiental, somos uma organização de desenvolvimento com foco e centralidade nas pessoas. Presente hoje em 11 estados brasileiros, 12 outros países, além do Brasil. Falando sobre o Semeando Florestas, Colhendo Águas, é uma iniciativa muito importante e eu quero aqui dar a nossa contribuição no sentido de mostrar iniciativas que estão em curso, iniciativas que estão transformando a vida de milhares de pessoas no território brasileiro. O Semeando Florestas, Colhendo Águas é um programa de recomposição da vegetação nativa, hoje presente em 111 municípios do estado de Minas Gerais, um dos maiores estados do Brasil. Os objetivos do programa, de forma bem sintética, é a sensibilização, a mobilização e o engajamento dos proprietários rurais. E isso é muito importante porque, para nós do Instituto Espinhaço, o produtor rural, seja o pequeno, médio ou grande produtor, é também o produtor de serviços ecossistêmicos. O produtor rural é quem produz água. E isso, para nós, tem um cenário de extrema relevância, porque sem a participação ativa, proativa, proficiente do produtor rural, qualquer iniciativa de restauração florestal, ela não tem muito sentido, significado ou avanço no território sem essa participação ativa do produtor rural. De outra forma, a lógica de formar pessoas, trabalhar capital humano, apoiar a construção de redes de atuação colaborativa nos territórios é também um dos objetivos do programa. Implementar projetos de recomposição da vegetação nativa customizados, ou seja, um projeto para cada propriedade rural. O Instituto Espinhaço não trabalha com projetos prontos. A nossa equipe multidisciplinar trabalha exatamente promovendo a leitura, a interpretação dos dilemas e problemas de cada propriedade rural e, à luz desses dilemas e problemas, nós então construímos com o produtor rural as soluções customizadas para esses projetos. Nós então implementamos esses projetos, monitoramos esses projetos exatamente para aferir a capacidade de resultado das nossas iniciativas. Hoje o Instituto Espinhaço trabalha no país com um índice de sucesso de pegamento da ordem de 93% do que plantamos sobrevive. Claro que isso é fundamental, tão importante quanto a lógica de integração e de engajamento das pessoas na causa da restauração florestal. Para o Instituto Espinhaço, a lógica da economia, a lógica do desenvolvimento social estão absolutamente irmanados na lógica ambiental. A agenda ambiental, ela tem que trabalhar em convergência com esses pilares, sem os quais nós não poderemos, de fato, alcançar resultados. A trajetória da humanidade, sobretudo no último século, tem demonstrado exatamente
essa lógica. Se nós não atuarmos em cooperação, em convergência, em similaridade, em sintonia, nós dificilmente teremos resultado em escala. O Instituto Espinhaço vem trabalhando nos estados brasileiros com uma abordagem de ação local e resultado regional, nacional e global. Essas abordagens nos dão a possibilidade de alcançarmos resultados em escala, sobretudo, e é importante reafirmar, trabalhando numa lógica de cooperação, uma lógica colaborativa de formação de rede. Nenhum de nossos projetos são implementados sem que haja participação ativa das comunidades, das cidades, dos proprietários rurais. O Semeando Florestas, Colhendo Águas é uma parceria com uma empresa internacional, uma empresa alemã chamada Ecosia. A Ecosia é o Google da Alemanha, ela é um site de buscador de pesquisa, e a cada vez que um cidadão em qualquer lugar do mundo conecta essa busca por esse site, ele está ajudando a plantar florestas pelo mundo. Aqui no Brasil, o Instituto Espinhaço coordena a maior iniciativa da Ecosia no país. São recursos 100% privados. E é importante entender, hoje 98% das iniciativas do Instituto Espinhaço no Brasil são com recursos privados. Claro, somos parceiros de muitos municípios, temos acordo de cooperação com mais de 300 municípios, mas a lógica operacional do Instituto Espinhaço é exatamente fazer a cooperação com o setor privado, o setor produtivo, tendo a governança pública dos processos. Essa é a nossa visão, a nossa abordagem, e dessa forma nós temos desenvolvido nossos projetos, e é importante citar que a Ecosia sequer tem escritório no Brasil. O escritório mais próximo fica em Berlim, na Alemanha. E para nós isso é muito importante, porque a Ecosia nos permitiu estar no estado de Minas Gerais, um dos maiores do país, em 4,9 milhões de hectares de áreas de abrangência, beneficiando 6,5 milhões de pessoas com a iniciativa do Semeando Florestas, Colhendo Águas. É um programa presente em 111 municípios do estado de Minas Gerais. Dentre eles, quero aqui citar o município de Mariana, Minas Gerais, palco da maior tragédia ambiental desse país, à época governada pelo grande prefeito Duarte. Os números do programa Semeando Florestas, Colhendo Águas são números de grande importância, porque é um projeto de escala no território e que, sobretudo, cria a modelagem para que outras instituições presentes no estado de Minas Gerais, no Sudeste ou em outros estados do Brasil, possam, à luz dessas iniciativas, replicar modelagens de sucesso de recomposição de vegetação nativa. Aqui a lista dos municípios beneficiados e o mapa é um território vasto no estado de Minas Gerais, e a importância de se trabalhar a integração das bacias hidrográficas nesses territórios. Nós estamos ali com a bacia do Rio Doce, a bacia do Rio São Francisco e outras bacias hidrográficas como o Jequitinhonha, que é uma das mais emblemáticas do estado de Minas Gerais, porque concentra populações de grande necessidade social, um IDH muito baixo. Bom, volto agora então para dizer sobre uma outra experiência além do Semeando Florestas, Colhendo Águas. Eu quero agora apresentar a vocês o Juntos pelo Araguaia. O Juntos pelo Araguaia talvez tenha sido a maior ousadia do Instituto Espinhaço quando nós idealizamos o programa em março de 2019. Ele se tornou uma ação efetiva por meio de um acordo de cooperação com o governo do estado de Goiás e o governo do estado do Mato Grosso, no Brasil, e apoiado pelo governo federal, teve o seu lançamento de forma emblemática no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2019. O Juntos pelo Araguaia é o maior arranjo territorial de recomposição de vegetação nativa em implantação no Brasil. São 2 estados da federação, e de uma forma bastante singular, unindo esforços com os municípios. São 28 municípios nos 2 estados, os 2 estados, Goiás e Mato Grosso, e o governo federal, por meio de uma plataforma exitosa e muito inteligente lançada pelo governo federal, chamada Águas Brasileiras. O Águas Brasileiras é a convergência desse processo de esforços privados, ação do terceiro setor e governança
do poder público. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um arranjo em que o poder público promove a governança das iniciativas nos territórios, integrando essas iniciativas com recursos da iniciativa privada. Essa mecânica inteligente do Águas Brasileiras permite, por exemplo, que hoje nós, do Instituto Espinhaço, estejamos com projetos no Juntos pelo Araguaia, no Rio São Francisco, na bacia do Rio Taquari e também na bacia do Rio Urucuia, onde nós lançamos, por meio do Águas Brasileiras, no último dia 17, um programa de recomposição da bacia do Rio Urucuia. Bom, o Juntos pelo Araguaia, como eu disse, é a maior iniciativa brasileira. São 10 mil hectares de florestas a serem recuperadas num arranjo cooperativo coordenado por várias instituições, entre elas 5 ministérios do governo federal, os 2 estados e instituições do terceiro setor, com o apoio da iniciativa privada. O Juntos pelo Araguaia tem objetivos que são também muito sintéticos: sensibilizar, mobilizar e engajar os produtores rurais. É importante dizer que a bacia do Rio Araguaia, emblemática para a história brasileira e para a agricultura brasileira, também é fundamental entendermos a lógica dos produtores rurais na bacia hidrográfica. Nós, no Instituto Espinhaço, buscamos de uma forma muito inteligente e ativa mostrar para os produtores que a abordagem de harmonização das relações entre pessoas e natureza é possível e é com a qual nós trabalhamos. Nós não abordamos nenhuma lógica de entrincheiramento de ideologias e processos. O Instituto trabalha exatamente de outra forma, promovendo convergência nas visões diversas que ocorrem nos territórios. Elaboração dos projetos, e aí de novo estamos falando de projetos customizados para cada propriedade. Hoje o Instituto está presente em quase 4 mil propriedades rurais no Brasil. Cada propriedade, um projeto em implantação. No Juntos pelo Araguaia não é diferente. Nós faremos a implementação por propriedade, já iniciamos o projeto e ele está em curso. Nós vamos também, naturalmente, promover o monitoramento de tudo aquilo que fazemos, trabalhando gestão de risco e, sobretudo, trabalhando governança territorial. O Juntos pelo Araguaia tem como parceiros iniciais, tanto do lote 1 quanto o lote 2, a empresa Anglo American, uma multinacional da área de mineração, foi quem aportou os primeiros recursos para os primeiros 100 hectares do Juntos pelo Araguaia. O lote 2, também já em execução, ele foi apoiado pela empresa Iperafarma, que é o maior grupo farmacêutico brasileiro hoje aqui em nosso país. A Iperafarma está também apoiando, através do lote 2 do Juntos pelo Araguaia, a execução de outros 230 hectares na bacia. Importante dizer que estas 2 empresas, grandes empresas, fizeram esse apoio de forma voluntária. Os recursos não são oriundos de conversão ou compensação, são recursos de doação que as empresas fizeram, e fizeram essa doação exatamente entendendo a importância e o significado desse programa que é o Juntos pelo Araguaia e, sobretudo, confiaram na metodologia e na proposta que o Instituto Espinhaço trabalhou. O Juntos pelo Araguaia, penso eu, tem níveis distintos de significado e de grande importância, mas quero aqui destacar um deles, que é a convergência, a atuação em sinergia entre o governo federal, os 2 governos de estado e os municípios integrantes na bacia. É a primeira vez em que toda essa cadeia de atores atua de forma integrada, articulando recursos da iniciativa privada e implementando as ações em cooperação com as instituições locais. O Juntos pelo Araguaia, em números, quase 5 milhões e 500 mil hectares de área de abrangência. Ele tem 42% da bacia, 4% do território nacional, do território do país, do nosso Brasil, é beneficiado pela bacia do Rio Araguaia, por isso é um projeto de grande escala. São 12 milhões de pessoas beneficiadas pelas atuações na bacia, no Juntos pelo Araguaia. Esse aqui é um mapa que nos mostra exatamente a importância, a relevância e a escala desse programa no território brasileiro, no coração do Brasil, que é o centro-oeste do Brasil. E é muito importante, quero aqui também destacar, a relevância do Juntos pelo Araguaia pela unificação das agendas produtiva e de recuperação.
Talvez seja a primeira vez em que o nosso país consegue unificar agendas tão distintas, que na nossa visão são convergentes, numa atuação pragmática nos territórios, transformando, sobretudo, a percepção e a visão de mundo dos produtores rurais, mostrando que a atuação em harmonia com a natureza, tornar as propriedades ambientalmente equilibradas, torná-las ambientalmente legais, à luz do cadastro ambiental rural e à luz do PRA, é, além de tudo, um bom negócio. Pela primeira vez, os produtores estão vendo em escala que investir na produção de água, que é o horizonte central do Juntos pelo Araguaia, é uma grande estratégia, uma ótima narrativa e que dá bons frutos e bom lucro. Isso é muito importante que nós tenhamos essa visão, e eu quero agradecer a vocês pela cooperação e pela participação, sobretudo aos amigos Márcio Dionísio, André Machado, Duarte, prefeito, que estão aqui conosco acompanhando aqui em Brasília, no estúdio aqui da CNI. Agradecer ao Ministério do Meio Ambiente, a pessoa do ministro Joaquim e a Laura, que nos convidaram gentilmente para poder apresentar as nossas iniciativas. O que eu acho que é importante, passando já a palavra para os dois colegas aqui de mesa, o que é importante é mostrar, e essa é a nossa proposta, o Instituto Espinhaço vem demonstrando para a sociedade brasileira, para o terceiro setor no Brasil, que é possível dar resultados, que é possível fazer as ações sem conflitos, diminuindo conflitos, com uma cultura de paz e com uma lógica de integração. A visão do Instituto Espinhaço, preconizada por todo o nosso time, toda a nossa equipe, é exatamente de que juntos nós podemos, de fato, transformar o mundo com menos beligerância, com mais cooperação, com uma iniciativa que promova valores humanos e que coloque, sobretudo, as pessoas como centralidade de todos os processos. Existem instituições que cuidam de animais, algumas de urso-panda, outras de ave, outras de macaco. O Instituto Espinhaço cuida de pessoas. Esse é o nosso centro, é a nossa observação e é o foco dos nossos esforços. É muito importante que nós estejamos hoje trabalhando com todos os governos, com todos aqueles que queiram somar, que queiram fazer e que queiram mostrar que um outro mundo é possível com a ação daqueles que acreditam e têm fé. Fé talvez seja uma palavra boa para falar do meu amigo, e assim posso chamá-lo, Benedito. O Benedito é do município emblemático de Mariana, Minas Gerais. Mariana foi palco da maior tragédia ambiental brasileira, uma tragédia que deixou rastros não só nos rios, mas no coração e nas mentes das pessoas. E o grande esforço do Instituto Espinhaço no projeto que temos em Mariana, no Semeando Florestas, Colhendo Águas, Mariana é um dos 111 municípios beneficiados. Talvez a nossa grande herança, o nosso grande legado seja exatamente mostrar para as pessoas a importância da ação colaborativa, a importância da esperança. Semear esperança talvez seja um grande legado. Benedito, por favor. Boa tarde a todos. Sou Benedito, morador de Goiabeiras, distrito de Mariana, Minas Gerais. É um grande prazer e com muito orgulho que eu tenho em compartilhar com vocês essa alegria imensa de estar participando desse projeto, principalmente na minha propriedade, onde, com o apoio técnico e o plantio de 3.600 árvores, conseguimos mudar assim, vamos falar por assim dizer, a cara da água daquela comunidade que ali depende daquele manancial. É importante citar que nós temos aproximadamente cerca de 50 famílias penduradas neste manancial. É a única nascente, é a única. Caso a gente não tenha o carinho, o cuidado, o respeito para com este manancial, certamente nós teríamos que buscar água em outro município, a Caiaca, a 5, contando ida e volta 10 quilômetros no Rio do Carmo, ou então
buscar água no córrego, água bruta no córrego. Então, senhor presidente, a única nascente que nós temos, fonte disponível, é esta também chamada de Nascente Ponte Funda, Sítio Ponte Funda. A partir de, em 2014, é interessante a gente dar esse pequeno retrocesso daqui na história para vocês, porque em 2014 nós tivemos praticamente falta d'água. A redução foi imensa. Mas em 2014 a temperatura, o clima era outro, esquentou muito. O que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: cada ano ele tem a sua particularidade e cada ano nós ficamos naquela expectativa de quando voltará a chover. Será princípio de setembro, 10 de setembro, 15 de setembro, fato é que é aquela agonia. E, naquela época, nós ainda estávamos com a produção de 76 mil litros de água a dia, ou, em outros parâmetros, 76 metros cúbicos de água a dia. Esta era a nossa situação e estava faltando. É importante salientar também que esta água, esta nascente, são penduradas várias hortas da agricultura orgânica, que é sustento para aquelas famílias, sustento para os nossos filhos, também são pendurados nessa nascente. Então, vejamos o cuidado ainda mais, a nossa responsabilidade do hoje e da geração futura. Qual seria a nossa responsabilidade se nós colocássemos as futuras gerações e daqui a algum tempo falaríamos situações de geração emergente? Porque eu estou com um foco virado para a gestão econômica, a gestão financeira, para o meu hoje e o meu filho, e meus netos, e meus bisnetos, e meus tataranetos. Assim, pessoas que até falassem, Bené, lá eu sou chamada de Bené, mas você está fazendo loucura, você está perdendo cabeça de criação de gado. 5, 6 ou mais. Estamos perdendo, sim, hoje, mas a geração vai ganhar daqui a 15, 20 anos. Aliás, nós já estamos ganhando, porque nós tivemos um acréscimo, senhor presidente, de 35% no volume da nossa água. Na nossa água, e quando eu falo isto, eu estou me referindo sempre no auge da seca. E eu tenho o cuidado e o carinho com a comunidade também, e juntamente com a orientação do Instituto Espinhaço, porque sem a técnica nós bateríamos em faca de 2 gumes, não chegaríamos onde chegamos. Quantas vezes nós plantamos várias mudas, e planta aqui, e planta acolá, mas a resposta, talvez ela até pudesse aparecer, sim, daqui a uns 30, 40, 50 anos, diferente da atuação do Instituto Espinhaço. Nós temos árvores lá de 2 metros, o Instituto Espinhaço em nossa comunidade apareceu como um anjo bom. O anjo bom, eu tomo a liberdade de dizer isto, em meados de 2018, e mudou a nossa cara, mudou a nossa preocupação. É isto que eu tenho que declarar, esse depoimento para vocês. Vale a pena, sim, vale a pena. Nós precisamos, sim, cortar um vínculo um pouco mais com coisas materiais e cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas gerações atuais e vindouras.
Muito bom. Obrigado, Benedito. Eu não conhecia o Benedito, a quem eu chamo de amigo, porque o nosso time, quando conheceu a comunidade, chegando em Mariana, onde nós fizemos o produtor de águas de Mariana e o Semeando Florestas, Colhendo Águas, quando nós conhecemos a comunidade que estava assolada ainda pela memória da tragédia do rompimento da barragem de Fundão, eu fiquei muito impressionado com os relatos que tive, que era exatamente de pequenos produtores ali cooperados com a Prefeitura Municipal de Mariana no sentido de transformar a realidade daquelas famílias. E, naturalmente, o que nós ouvimos aqui é um depoimento muito franco, muito belo e muito inspirador do Benedito, mostrando que ele perdeu áreas de criação de cabeças de gado, mas ele ganhou um futuro, na visão dele, na visão humanista do Benedito, de pensar nele, nas famílias vindouras, pensar no futuro. Pensar no futuro é exatamente uma das ações mais fortes que nós no Instituto Espinhaço fazemos com todos os nossos parceiros. Quero agradecer pela gentileza de ter saído lá de Goiabeiras, Mariana, para chegar hoje aqui a Brasília e dar a todos do Brasil e do mundo o seu depoimento tão esperançoso e tão inspirador, que com certeza motiva e conquista muitos corações, Benedito. Muito obrigado e prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito bom. Passando a palavra, então, para uma pessoa que eu admiro, a professora Ana Carolina. Ana Carolina é uma especialista pós-doutorada, especialista em clima, e é uma pessoa que leva para os alunos e vários que têm a noção exata do que significa a responsabilidade de produzir conhecimento e agir nos territórios. E é com essa base que eu quero te convidar para que você, por favor, faça exatamente esse vínculo entre a lógica dos programas que o Instituto trabalha de recomposição de vegetação nativa em larga escala e a pauta climática tão importante para a nossa COP26. Obrigado, Ana. Obrigada, Luiz. Realmente foi inspirador o depoimento do Benedito. E é um privilégio, é uma honra estar aqui a convite do Instituto Espinhaço, exatamente para poder falar um pouquinho dos resultados positivos desses projetos que vêm sendo implantados em termos climáticos. Eu vou colocar uma apresentação aqui. É interessante a gente fazer uma retrospectiva, se nós pegarmos lá desde a publicação do primeiro relatório de avaliação do IPCC, onde se afirmava que não haviam ainda evidências científicas suficientes que comprovassem a influência humana nas mudanças climáticas. Com o tempo, nós fomos coletando essas evidências e hoje existem inúmeras evidências cada vez mais latentes, como a gente pode verificar nas conclusões do último relatório, que foi publicado esse ano. Ou seja, a influência humana na questão climática, nas mudanças climáticas, é hoje inquestionável. E, por isso, começou-se, ao longo do tempo, iniciativas para tentar precificar todos os serviços que a natureza gratuitamente nos fornece, que são os chamados serviços ecossistêmicos. Mas fica claro que, ao longo do tempo, que esse valor ele é incalculável. O valor da natureza é incalculável, dado as várias dimensões que esses serviços ecossistêmicos abarcam. Nós chegamos, devido à atual degradação ambiental que nós vivenciamos, nós chegamos num ponto de inflexão, onde é necessário realmente tomar medidas para reduzir as emissões e mudar a trajetória do que nós temos visto até aqui. Nesse sentido, as metas de redução para que nós possamos cumprir o Acordo de Paris, elas são drásticas. E são tão drásticas que, na realidade, nós não precisamos somente cortar as emissões de gases de efeito estufa. Hoje, está claro que nós precisamos também remover o que já foi emitido, especialmente se nós considerarmos
o dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, que tem um tempo de vida de centenas de anos. E, nesse sentido, esses 2 projetos que foram mencionados aqui, do Instituto Espinhaço, são só 2 exemplos de projetos que permitem esse sequestro de carbono, essa remoção. Porque hoje, simplesmente, reduzir as emissões não será suficiente. Nós precisamos de ações e estratégias que removam, que sequestrem o carbono que já foi emitido. E tanto o projeto Juntos pelo Araguaia, quando o projeto Semeando Florestas e Colhendo Águas tem este potencial de fazer o sequestro, isso já está acontecendo. Esses projetos são exemplos de soluções baseadas na natureza. Essas soluções nada mais são do que ações para proteger, para gerenciar de forma sustentável e restaurar os ecossistemas naturais ou modificados. Essas soluções nos permitem que também alcancemos as 17 metas dos objetivos, ou objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses 2 projetos, que são só 2 exemplos, eles também não só promovem o sequestro de carbono, mas eles trazem inúmeros outros benefícios que eu gostaria de mencionar aqui hoje. Além do sequestro de carbono, pensando no sistema da atmosfera, nós temos também o benefício que esses projetos trazem de melhoria na qualidade do ar, uma vez que a restauração florestal ela também promove uma melhoria na qualidade do ar, uma purificação. A vegetação ela atua como um filtro, melhorando a qualidade do ar. Na dimensão da água, dos recursos hídricos, como o Benedito mostrou aqui no seu depoimento, esses projetos eles promovem a produção de água. E os municípios abarcados por estes projetos, muitos deles já enfrentam uma crise hídrica. Se nós considerarmos os dados da Agência Nacional de Saneamento, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, em 2030, nós temos uma previsão de 24% de aumento na demanda da água, no uso da água. E em termos globais, nós podemos aí considerar dados que refletem aí, até 2030 um déficit hídrico de 40% no mundo. Então, estes projetos que promovem a produção de água são fundamentais. Temos também a dimensão do solo. Estes projetos, tanto Juntos pelo Araguaia quanto Semeando Florestas, eles protegem o solo. Algo que é tão importante, uma vez que também temos discutido no contexto climático a redução do risco de desastres, uma vez que estamos enfrentando um aumento na frequência e na intensidade dos eventos extremos. Esses projetos eles não só abarcam a dimensão ambiental nos 3 meios físicos, ar, água e solo, mas eles também abarcam a dimensão social, uma vez que estes projetos promovem bem-estar humano, qualidade de vida e também na dimensão da governança. Esses projetos são projetos demonstrativos que nos ajudam a enxergar soluções locais que tanto são necessárias como medidas de adaptação e mitigação que refletirão resultados em termos globais. Por fim, além da dimensão social, além da dimensão ambiental e de governança, os projetos também abarcam a dimensão econômica, pois eles promovem a geração de empregos verdes e também, como eu disse, eles são um exemplo de soluções baseadas na natureza. E essas soluções, elas são soluções baratas, porque elas são soluções preventivas. E sempre prevenir é mais barato do que remediar. Eu queria terminar a minha fala aqui com a frase de Lavoisier, onde na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. E assim como a natureza, ela passa constantemente por transformações, nós também precisamos passar por essas transformações em termos de quebra de paradigmas, de mudança de pensamentos, reconhecendo que a preservação da natureza é parte da solução e não problema. E dessa solução depende a nossa sobrevivência. Muito obrigada. Muito bom, Ana Carolina. Obrigado também. Inspiradora a frase, a abordagem que você trouxe e a frase final, porque a visão da academia é muito importante para nós, sobretudo para que, por meio da ciência, nós possamos utilizar mecanismos eficientes e eficazes para promover a transformação dos territórios. Essa é a visão que o Instituto Espinhaço traz com o coração do pequeno produtor rural brasileiro ao grande produtor rural. Eu penso que essas iniciativas, tanto o Semeando Florestas quanto o Juntos pelo Araguaia, são dois grandes esforços para mostrar ao Brasil e ao mundo que a população brasileira, que o terceiro setor no Brasil está trabalhando em sinergia, em sintonia com o governo federal, com os governos dos estados e com a miríade de municípios brasileiros que querem um outro futuro, que querem um futuro melhor. E o Brasil dá exemplo com o seu povo e com o seu esforço. Acho que essa é a grande mensagem que esses projetos dão. Eu gostaria de, para encerrar a nossa pequena contribuição, passar um pequeno vídeo que mostra no Semeando Florestas, Colhendo Águas, como isso acontece lá na ponta. É um vídeo feito lá na comunidade em Mariana, na comunidade de Goiabeiras, mostrando exatamente lá onde tudo acontece, que é o município, que é a propriedade rural, como isso transforma a vida das pessoas. Muito grato a todos pela gentil paciência e por nos inspirar a continuar trabalhando, promovendo mudanças no mundo. Que nós precisamos ter o cuidado e o zelo com a natureza. Se nós não preservarmos a natureza, ela vai ser destruída. Porque sem água não há vida. Você ter cuidado com a natureza. Nós viemos de mãos vazias e voltamos de mão vazia. Vamos voltar com mão vazia, com certeza. Mas alguma coisa diferente nós temos que fazer. Quando nós chegamos aqui, foi 28 de outubro de 2011. Faltava água. Hoje nós temos um volume muito maior de água. Eu não vou arriscar falar quanto, porque eu ainda não medi. O que nós recebemos uma proposta aqui do Instituto Espinhaço, no ano passado, né, 2018, por aí. E nós abraçamos isso com muita garra, porque sem água não há vida, né? Fomos até questionados em determinados momentos, porque estávamos perdendo área de criação de gado, que isso e aquilo. Assim. O importante aqui é a água. A água é o fator importante, é o bem mais importante. O nosso compromisso é com a vida vindoura, não importa o que vamos perder agora, porque e no futuro a geração fazer? O que é que a geração passada fez para nós? O que fizeram no passado, nós temos que fazer o contrário agora, porque senão a geração futura vai ficar sem água. Não investir no processo da água hoje é dar um tiro no próprio umbigo, que nós precisamos ter o cuidado e o zelo com a natureza. Se nós não preservarmos a natureza, ela vai ser destruída. Por mais cuidado, por todos os cuidados que a gente não conseguia trazer a planta com a qualidade que a gente precisa. Hoje nós colhemos a alface aí, alface em torno de 600 gramas, o pé às vezes chega até 1,2 kg, mas você vê que a planta ela está hidratada, ela não está aquela folha ressecada, amarga, é diferente. Eu fico muito feliz, né? O meu sentimento é de orgulho, de felicidade, porque
a gente vê que o trabalho, o apoio que o Instituto Espinhaço está dando à nossa comunidade, ele não está sendo em vão. E por isso nós agradecemos muito o apoio da comunidade, o apoio do Instituto Espinhaço, porque sem vocês, nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos. E com esse belíssimo vídeo encerramos o painel Programas de Restauração Florestal e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Agradecendo ao presidente do Instituto Espinhaço, o senhor Luiz Oliveira, também ao Benedito José Ferreira, produtor rural, e à professora Ana Carolina Freitas. Retornaremos às 14 horas. Até mais tarde.